Boa noite, é segunda-feira e certamente mais um tema nós trazemos neste espaço o Pensar Claro. Desejamos a si que já está conectado, boas-vindas, sinta-se livre e à vontade, portanto, hoje, 17 de agosto de 2020, está no ar mais uma edição do Pensar Claro. Para ser mais preciso, estamos a falar da edição número 14 do Pensar Claro. É um prazer enorme ter-vos aqui e sejam todos bem-vindos. Hoje, certamente, mais um tema e mais convidados vão, portanto, abordar este tema que é de facto bastante picante. Alguns consideram no mesmo como sendo um tema bastante sugestivo. Vamos falar sobre o álcool no casamento. Portanto, hoje é segunda-feira, como disse, temos aqui já a presença da primeira convidada, a reverenda Rodé Mário. Na verdade, vamos saudar em primeiro lugar a pastora Rodé Mário. Reverenda, boa noite, está no Pensar Claro e seja bem-vinda. Boa noite, Reverendo Lúcio. É um prazer estar convosco neste programa, partilhar convosco mais algum conhecimento. Com certeza é realmente um tema sugestivo, conforme dissestes, e muito bem. Esperamos dar e também receber de vós. Exatamente. A pastora Rodemário vem da província de Luanda, portanto, estão aqui hoje no Pensar Claro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Dizer que estamos a ter alguma dificuldade aqui de conexão com o reverendo Francisco Doido, mas, portanto, todas as tentativas serão feitas, serão tomadas para que o reverendo Francisco Saquenda Doido se junte a nós para este Pensar Claro, como disse, a sua edição número 14. Saudar já todos aqueles que estão em sintonia, como a Mana Loides, a partir da África do Sul, a Mana Brenda, que diz que demorou, mas chegou. Sim, demorou, mas chegou, porque por questões de internet. O Adolfo Catumbela diz que o primeiro chá já estava a terminar, está ligado. O recôndito poeta, hora viva, boa noite. A Mana, o Domingos Tomás, força. A Mana Arleta, a partir da Namíbia, diz que boa noite, hoje não está fácil. Realmente, hoje as comunicações não estão nada fáceis. E o reverendo Francisco Doido continua a fazer as tentativas para se juntar a nós. Por isso, boa noite a todos aqueles que estão ligados. Dizer que estamos a transmitir este direto aqui na página do Facebook e também na página Arautos da Fé no Facebook, e certamente este vídeo vai ser disponibilizado no meu canal de YouTube, LS Marques. Por isso, acompanhe-nos também aí no YouTube. Pode deixar lá a sua subscrição, o seu like para que o canal possa crescer. Como disse, hoje vamos falar sobre o álcool no casamento. É um veneno mortífero. E o álcool, infelizmente, tem destruído mulheres, homens e muitas famílias. Não são poucas as pessoas que fazem o uso do álcool, portanto, no seu dia a dia. Há quem diga mesmo que o álcool é o seu companheiro ou companheira. Uma das questões que tem vindo a ser bastante discutida é sobre o que realmente a Bíblia fala sobre o uso do álcool. Está assim feita a nossa breve introdução e tem já uma pergunta. A pergunta para começar a apimentar este debate. Reverenda Rodemário, o que a Bíblia fala sobre o uso do álcool? Vamos estar no Pensar Claro. Força. Uma vez mais, é um prazer falar para vós. Eu quero primeiro trazer um conceito geral para depois voltarmos às Sagradas Escrituras. O álcool é uma substância aditiva que, quando consumido, altera o bom funcionamento do organismo, desde o aspecto psicológico, espiritual e físico.
Olhando para as Sagradas Escrituras, eu vou fazer uma citação direta do livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1, diz o seguinte: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora. E ainda continua: todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Então, realmente, esta substância aditiva que altera o bom funcionamento normal do organismo, todo aquele que é vencido por esta bebida, pelo álcool, obviamente não é sábio. Então, olhando também para aquilo que o apóstolo Paulo diz, através das Sagradas Escrituras, vamos olhar para o livro de Efésios, a Epístola de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Ele diz que não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda. Ou seja, esta bebida forte, a Bíblia relaciona muitas vezes com o vinho ou bebida forte. Quando as pessoas compactuam com esta bebida forte, obviamente há contenda. Então, precisamos realmente tomar nota de tal forma que não possamos ser vencidos por ela. Muito bem, reverenda Rodemário. Nós estamos aqui a falar hoje sobre o álcool no casamento e, efetivamente, você que está ligado pode começar a fazer as suas questões e também partilhar este direto, dizer que estamos a ser acompanhados a partir da página Arautos da Fé, então ali também pode deixar o seu comentário. Reverenda Rode, considera o álcool um veneno para a harmonia que se espera na família? Com certeza, sim. Vamos considerar, reverendo Lúcio, de que o álcool, conforme eu disse, é considerado como sendo uma das drogas que mais destrói famílias e casamentos. O consumo da bebida alcoólica dentro do casamento, obviamente, acarreta consigo várias consequências. Se pudermos, depois vamos falar destas consequências, caso então tenhamos esta oportunidade. Mas voltando à questão que nos foi colocada, realmente o consumo de bebida alcoólica dentro do casamento tem vindo a destruir muitas e muitas famílias. Porque quando a pessoa consome esta bebida alcoólica que consequentemente poderá alterar o seu bom funcionamento do organismo, pode fazer com que a pessoa, por exemplo, cometa adultério, fornicações, violências domésticas. Estamos a falar da surra que o marido, quando bebe, dá à esposa, ou a esposa, quando bebe, dá aos filhos e vice-versa. E não só. Tudo isto faz com que as famílias sejam completamente destruídas, sem falar na própria destruição espiritual, porque se ela também afeta o lado espiritual do indivíduo que consome, obviamente voltamos àquilo que a Bíblia diz: quem é vencido pelo álcool não é sábio. Então, quando a pessoa consome estas bebidas alcoólicas, obviamente pode correr o risco de perder interesse pelas coisas do reino. Já não lê a Bíblia, já não medita com a família, já não realiza cultos domésticos, porque para ele são coisas banais, não têm quase que nenhuma importância. Então, se o sábio, se a pessoa for sábia, não deve ser vencida pelo álcool, ou poderá fazer uma escolha entre o consumir a bebida alcoólica ou então destruir a sua própria família. Agora, eu gostaria, reverendo Lúcio, falar acerca de algum elemento que muita gente tem vindo a colocar, né? Muitos dizem, por exemplo, mas na Bíblia, muita gente que consumiu bebida alcoólica, a Bíblia não condena o álcool. Não é bem assim. Eu gostaria aqui de referenciar alguns elementos que provavelmente poderão nos ajudar a compreendermos alguns contextos em que as Sagradas Escrituras nos dizem. Voltando ao Antigo Testamento, a palavra vinho, eu estou a falar de vinho porque
na Bíblia poucas vezes vamos ouvir falar, por exemplo, de bebida forte. Ele associa o vinho à bebida forte ou então a bebidas misturadas. Esta palavra vinho, que no hebraico é traduzido como yin, é considerado como a bebida que é envelhecida e também tóxica. Eu posso citar um texto aqui para podermos então confrontar Gênesis capítulo 14, versículo 18 e também Levíticos capítulo 10, versículo 9. Ali referencia este tipo de vinho ou bebida alcoólica. Agora, indo para o aramaico, tem um termo, e eu vou fazer a citação desse, tirosh. Tirosh, ali já é diferente, é um suco de uva fresco, né? Este suco de uva fresco não está completamente envelhecido, e este é o tipo que depois eu vou dizer o texto, e este tipo que não é completamente envelhecido, mas apesar disso é tóxico. Vemos isso em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 17, também podemos ver isso em Provérbios, capítulo 3, versículo 10, que referencia esse tipo de vinho, ou bebida forte. Olhando para o Novo Testamento, nós podemos aqui trazer a palavra oinos, este oinos, que pode significar tanto um suco fresco, um sumo fresco, ou o sumo normal de uva, que voltamos às Sagradas Escrituras. Jesus Reverenda Cristo transformou a água em Rodenda, vinho, sim, sim. Vamos fazer uma ligeira pausa, eu peço desculpas. Temos então a Ok. presença, o reverendo Francisco já está conosco. Reverendo, boa noite. Ora, Temos viva, aqui muito boa algum noite. problema Eu só no som continuo. do reverendo Francisco, doido. Vamos procurar melhorar dentro de pouco. Reverendo doido. Eu continuo a ter problemas sérios com a Reverendo, tecnologia boa de noite. agora. Boa noite, querido. Uhum. Exato, conseguimos ouvi-lo. Agora precisamos ver só aí, projetar a câmera para si, por favor. Já está Exatamente, agora projetado. sim. Está perfeito. Exato. Foi novamente, pastora, peço desculpas, né? Os diretos Ok. têm dessas, é sempre assim. Mas vamos continuar, Compreendemos reverendo, vamos continuar a perfeitamente. falar sobre isso e vamos lutar, e o reverendo vai estar aqui. Ok, tá bem. Então, Exato. Reverenda, pode eu avançar. estava a falar acerca deste termo oinos do Novo Testamento, que é também traduzido como sendo um único suco, um suco normal, de uva. Jesus Cristo transformou água em vinho, né? João capítulo 3, versículo 9 a 11, que não é necessariamente um vinho que é tóxico. O pastor doido já entrou? Exato. Agora eu vou para lá, reverendo, ao momento. Eu vou para o reverendo Francisco Doido. Reverendo, boa noite, seja bem-vindo ao Pensar Claro. Ora, viva, estimado e ilustres no Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Espero que me estejam a ouvir. O reverendo deve ter algum problema, estamos a ouvir bem, deve ter algum problema no seu auricular. Estamos a ouvir com algum ruído no auricular. Agora está melhor. Voltou novamente o problema. Alô, sim, estou em linha. Muito Enquanto boa noite, isso, reverendo, gostaríamos que ou retirasse o micro, pode retirar o auricular, porque é provável que esse barulho esteja a ser criado pelo auricular mesmo. Prontos, vamos tentar de outra forma. Muito boa Agora noite. está bem melhor. Reverendo, boa noite. Boa noite, finalmente. Está bem melhor assim. Perfeito, perfeito, perfeito. Seja bem-vindo. Finalmente, seja Muito bem-vindo. obrigado. Pronto, eu queria antes de mais nada pedir desculpas aos nossos irmãos do Facebook pela minha ignorância. Muito obrigado. Queria pedir desculpas aos irmãos que estão ali pela minha ignorância pelas coisas da tecnologia. Confesso que começo a ficar alguns séculos atrasado nestas coisas. Não devia ser assim, mas pronto.
começo a sentir que estou a ficar um pouco para trás. Não devia ser assim, mas começo a sentir que estou a ficar um pouco para trás. Que é isso. Então, boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Então, nós estamos a falar sobre o álcool no casamento. Pastora Rodé estava no uso da palavra, depois vamos já dar a palavra ao pastor Francisco. Pastora Rodé pode continuar, se é que ainda de facto está na linha de pensamento. Mas também pode ser traduzido como sendo um vinho fermentado. Podíamos constatar isso em Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, e também o capítulo 17, versículo 2. Então, quando se fala acerca do vinho ou bebida forte, é necessário saber, primeiro, as origens. Saber de que vinho realmente está-se a tratar, para não termos com a ideia de que Jesus Cristo também transformou o vinho, então não tem nada a ver com isto. Então, também queria aqui aproveitar e falar de que o nosso mestre é Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras nos trazem aqui vários homens que também, há um certo tempo, consumiram bebida alcoólica. Temos o exemplo de Noé, Gênesis capítulo 9, versículo 20 a 21. Noé consumiu bebida alcoólica. Vemos também Ló, Gênesis capítulo 19, versículo 30 a 38. Ou seja, a Bíblia, apesar de ser um livro santo, ela não ocultou o defeito do ser humano, para poder mostrar que, apesar destes homens fazerem a vontade de Deus, eles também são homens falhos. O único ser perfeito é nosso Deus. E nós devemos seguir não o exemplo dos homens que cometeram erros. Porque muitos alegam, fulano bebeu, então também vou beber. Mas quem é o nosso mestre? É Jesus Cristo. É este que deve ser o nosso mestre, aquele que deve ser o nosso espelho, para podermos então seguir os seus passos. Muito bem. Muito bem, muito obrigado por estas palavras dirigidas a quem está aqui ligado. Estamos a falar sobre o álcool no casamento. O reverendo Francisco Doido, já aqui muitas coisas foram avançadas pela reverenda Rodé, mas eu gostaria de fazer a seguinte questão. Mas o álcool é por si só um veneno e que destrói, de certa medida, a harmonia na família, por que as pessoas insistem em usá-lo, ou usar o álcool no dia a dia? Olha, nas minhas aulas de língua portuguesa, devem ser na 7ª ou 8ª classe, há um texto que fala sobre o álcool. E uma das passagens deste texto diz que o álcool faz muito mal às pessoas, mas tem muitos defensores. Até hoje nós não conseguimos perceber como é que algo tão maléfico possui tantos defensores quanto o álcool. Aquilo que a reverenda Rodé já há pouco fez referência, na verdade, o consumo de álcool é tão antigo quanto o próprio homem. E a tentativa de o homem procurar estímulos a mais, portanto, esse desejo de querer sentir algo a mais, é que muitas vezes leva o homem a recorrer ao uso de bebidas alcoólicas. Não é sem causa que o próprio apóstolo Paulo compara, quando a Bíblia diz que e não vos embriagueis com vinho, aqui a palavra embriagar-se, o apóstolo Paulo está a dizer não estejam sob controle do álcool. Ou seja, o álcool tem a capacidade de possuir a nossa pessoa, o nosso caráter, o nosso comportamento e, consequentemente, irá determinar as nossas decisões futuras. Não é sem causa que, de forma repleta, em vários livros da Bíblia, a Bíblia, em circunstância nenhuma, aconselha o uso das bebidas alcoólicas. Aliás, eu digo mais, o facto da Bíblia não aprovar o uso do álcool demonstra, mais uma vez, o grande amor de Deus. Porque Deus sabe que se o homem enveredar por este caminho, irá causar danos a si mesmo e aos seus mais próximos. E a experiência tem mostrado isso. Logo à partida, a professora, a reverenda, falou há pouco de Noé, é justamente isso. Noé ficou nu diante dos seus próprios filhos por conta, não é, de ele ter cultivado uma vinha e dali embebedou-se e o seu filho, portanto, viu-lhe nu e acabou amaldiçoando o seu próprio filho. Vejam só o quão difícil é a questão do álcool. Agora, as pessoas continuam defendendo o álcool sobre vários pretextos. Há quem o defenda por questões culturais. Outros o fazem por simples questões de
sociedade. Não, olha, eu tenho muitos amigos que são da alta sociedade e eles bebem socialmente. Bom, todos esses conceitos, eu diria que são contra o governo moral de Deus, porque o governo moral de Deus, que representa o reino de Deus, é um governo sempre antagônico ao reino do mundo, e, portanto, eu não sei como é que as pessoas querem que façam parte do reino de Deus e querem usufruir das coisas que não são de Deus, porque não é possível. Não é possível nós sermos cidadãos do reino e andarmos às bebedices. O apóstolo Paulo é claro isso. E não vos embriagueis com vinho em que é contendas, mas enchei-vos do Espírito. Agora, o triste mesmo, é quando há cristãos defendendo o uso, mesmo que moderado, do álcool. Portanto, isso é uma absurdez a todos os níveis. É uma absurdez. Por quê? É uma absurdez porque os de Cristo são atraídos pelas coisas de Cristo. E Jesus disse isso aos judeus: vós não sois. Portanto, Deus não é vosso pai, porque se ele fosse vosso pai, vós me amaríeis. Nós temos líderes religiosos, temos irmãs dos grupos corais, etc., que defendem o álcool como se de um irmão se tratasse. Não, é um inimigo que destrói os nossos familiares, que coloca fogo nos nossos casamentos, que leva um pai a deitar-se com a sua própria filha, que leva um filho a deitar-se com a sua própria mãe. E, portanto, o álcool, na melhor das hipóteses, é o próprio Satanás em forma líquida que merece ser combatido fisicamente. Olha, reverendo doido, eu vou fazer uma pergunta aqui que é a todos os níveis, provocadora, e vai trazer aqui alguma... e sei que alguém provavelmente esteja aqui, porque estamos a ser acompanhados por muita gente. Vou fazer uma pergunta muito tendenciosa. Beber é pecado? Você que a professora... Olha, vamos embora. A pastora pode responder em princípio. Olha, eu não vou responder que beber é pecado, porque muitos vão achar que eu sou muito radical. Também não vou dizer que não é pecado, porque alguns vão achar que estamos a dar a liberdade para que as pessoas consumam bebida alcoólica. Mas eu vou trazer aqui alguns pressupostos que eu gostaria que pudessem me acompanhar, de tal forma que depois não possamos fazer confusão se beber é ou não pecado. Ok. Primeiro, o que é o pecado? O pecado é a desobediência à lei de Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, obviamente, nós estaremos também, de forma direta, a envolver a nós mesmos e a envolver ao próximo. Envolvendo ao próximo, eu vou trazer o contexto da igreja. Vamos supor, eu sou membro da igreja, pronto, vou falar, calhou. Não é que eu quero falar desta. Vamos supor, eu sou membro da igreja metodista. E na minha igreja metodista reprovam o uso de bebidas alcoólicas. O que é que às vezes acontece? As pessoas querem ter um cristianismo individualizado. Eu quero lembrar de que quando o nosso mestre foi para o céu, ele deixou o poder à igreja de fechar e abrir. Ou seja, a igreja tem o poder de condenar ou também de liberar. Eu posso ditar este texto, Mateus capítulo 16, versículo 19. Ou seja, se a igreja reter um pecado ou absorver, a igreja tem este poder e o nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, deu esta autoridade à igreja. Se eu desobedeço à igreja, eu estarei a desobedecer também a Deus. Porque quando eu desautorizo a igreja ou aqueles que o mesmo Deus nos instituiu para o governo da igreja, também estou a resistir a Deus. Romanos capítulo 13. Se a igreja diz que não consuma bebida alcoólica, você foi para a igreja como membro e consome bebida alcoólica, você está a desobedecer. E a desobediência é pecado. Então, alguns podem dizer, prontos, então eu vou beber assim escondidamente para que ninguém me veja. Nada disso. A Bíblia nos diz muito bem de que tudo que não é feito por fé, se a consciência estiver a pesar, isto é pecado. Então você bebe debaixo da cama, mas a consciência está pesada, você está a cometer pecado.
Então, é necessário perceber que, às vezes, nós queremos defender, conforme disse o reverendo Doido, e muito bem, queremos defender um mal que poderá nos colocar mesmo em prejuízo. Ninguém poderá vos autorizar a fazer alguma coisa que é errado. E devemos evitar, eu volto a dizer, devemos evitar a questão de achar que eu vou para o céu, Deus vem me buscar, ainda que a igreja não me aceite, eu vou. Nenhum cristianismo é individual. Nenhum. Não existe um cristianismo que eu vou. Cristo virá buscar a sua igreja e não membro, não. É a igreja dele. Então devemos constituir-nos como uma só igreja, o mesmo pensamento, a mesma fé e, acima de tudo, sermos obedientes. Este debate está mesmo a... Deixa-me responder a questão sobre... Mesmo a avançar. Reverendo Doido, essa é uma questão... Parece? Exato. Deixa-me responder esta questão sobre dupla perspectiva. Primeiro, numa perspectiva histórica e depois na perspectiva bíblica. Na perspectiva histórica, no que diz respeito ao Novo Testamento, a grande heresia que atormentou a igreja primitiva é o gnosticismo. O gnosticismo, dentro das suas cláusulas, ensinava, por um lado, o ascetismo e, do outro lado, o hedonismo. O ascetismo ensinava a negação a todos os prazeres do corpo. Negavam até o casamento, negavam até os alimentos. Isso está explícito na carta paulina aos Colossenses. Do outro lado da moeda está o hedonismo. Portanto, ou seja, o gnosticismo dizia que a matéria é má, que o corpo não presta. E se o corpo não presta, logo... podemos negar tudo o que ele quer ou podemos dar a ele tudo o que ele quer. E então, os gnósticos muitas vezes optavam por dar tudo que o corpo quisesse, já que o corpo era mau e inválido, porque eles também não acreditavam na ressurreição do corpo. E uma das características do gnosticismo, do hedonismo, o prazer, a busca frenética do prazer, ok? É justamente que, através do alcoolismo e através da prostituição. Por isso é que o apóstolo Paulo, reiteradas vezes, chamou a atenção aos cristãos primitivos a não enveredar pelas tendências do gnosticismo, que ensinava, portanto, já que a matéria é má, o corpo é mau, comamos e bebamos que amanhã morreremos. E este pensamento gnóstico arrasta-se até os nossos dias. E, portanto, há aqui esta tendência de as pessoas darem ao seu corpo, como quem diz o carpe diem, aproveitemos-nos, gozemos, que amanhã vem a morte, e então vivamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é a primeira perspectiva errada que o apóstolo Paulo combate. Quem quiser ler isso pode ler a carta aos Colossenses, onde Paulo fala clara e freneticamente sobre isso. A carta de Paulo, as cartas pastorais, também Paulo combate esta forte heresia. Agora, do ponto de vista bíblico, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E, portanto, a Bíblia, embora não diga taxativamente que beber é pecado, a Bíblia diz que deve ser feito tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É o enaltecer da grandeza de Deus. É permitir que as pessoas vejam Deus nos nossos gestos, nas nossas emoções, nas nossas atitudes e até, diria, na nossa respiração. E, portanto, todas as pessoas que se embebedaram na Bíblia, como disse bem a reverenda, são exemplos a não serem seguidos. São exemplos a não serem seguidos. Eles estão na Bíblia justamente para dizer, se seguires este caminho, o teu fim será semelhante. Olha, deixa-me só fazer referência aqui ao texto de Provérbios, ok? Provérbio 31, não sei se as pessoas que estão a nos acompanhar estão com as Bíblias. Vejamos só o ilustre reverendo Lúcio e idolatrada Rodé Chopeca Mário, ok? Aqui, Provérbios 31, a partir do versículo 4. Não sei se me estão a ouvir em condições ali. Estamos a ouvir. Sim, estamos. Olha só, não é próprio dos reis, ó Lamuel, não é próprio dos reis beber vinho, não é próprio. Nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam, versículo 5, e se esqueçam da lei.
O bêbado esquece da lei, a lei do amor. Estamos a falar do álcool no casamento. O bêbado vai para a cama cheirando mal e, portanto, é insensível às necessidades psicoanímicas da sua esposa. Ele tem o bafo do bode na boca, tem o bafo do bode nas axilas, tem o bafo do bode no cabelo e, portanto, a nossa irmã no casamento, o nosso irmão sofre. Mas vamos aqui, reverendo doido, pastor doido. Tenho aqui, e o meu papel de moderador é efetivamente colocar as questões para que os nossos irmãos e irmãs que nos estão a acompanhar possam tirar aqui algumas ilações e, claro, sempre com o respaldo bíblico. Reverendo doido, vamos aqui supor, né, um jovem ou um senhor que nas suas refeições toma um copito, mas é um copito mesmo de vinho, só um pouquinho, está a tomar, comeu e dormiu e tomou um pouco e não está embriagado. Estará este homem ou esta mulher a cometer algum pecado, algum tipo de pecado? Ou a desobedecer a Deus? Olha, na minha igreja, nestes dias, portanto, na igreja do trabalho, eu estou a fazer a exposição da carta aos Efésios e estou no capítulo 1, versículo 5. E neste versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, para louvor da sua glória, que nos concedeu no amado. O que eu quero dizer é, desde o momento que nós somos adotados na família dos filhos de Deus, nós herdamos um padrão de vida bíblico. Ok? E o padrão de vida bíblico, ele traz o kit completo. A nossa forma de convivência, os lugares em que vamos participar, as dimensões das roupas, o nosso linguajar, o nosso respirar. Portanto, tudo passa a ser sobre domínio da Escritura. Portanto, não casa quando alguém que está, eu vou usar a expressão, foi enxertado na família dos filhos de Deus, ainda procura justificações para dar aso às coisas da carne. Paulo disse na carta aos Romanos, sobretudo no capítulo 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, o mundo, a sociedade odierna é que nos diz que vamos beber socialmente, vamos estar num convívio, mas isso não tem respaldo bíblico e tudo que não tem respaldo bíblico deve ser rechaçado energicamente. Ok? Muito bem. Estamos no pensar claro? Muito bem. Eu gostaria... aquilo que eu disse, deixa-me só terminar, aquilo que eu disse... Okay. O governo moral de Deus sempre será antagônico. Nunca haverá complacência entre o governo moral de Deus e o governo do mundo. Nunca haverá casamento. Não. As trevas nunca conviverão com a luz. E, portanto, os que são da luz não podem defender coisas das trevas. Muito bem. Antes mesmo de continuar, deixa-me aqui voltar para as pessoas que nos estão a acompanhar. A mana Vic Sakaita, o Edson Chau, o pastor Arnaldo Mário, a Silvia Rodrigues, a Arlete Luiz, o pai Afonso Salumbongo, a Mariana Beltmari, a mana Arlete, o Anamneses a partir do Caxiungo, a mana Adelaide a partir do Saurimo, o irmão Henrique, a mana Aurora, que manda aqui um boa noite ao pastor doido e manda um abraço ao pastorado do Monte Oreb. Estamos com muita, mas muita saudade. A mana Lia Chioca faz um comentário, diz que as pessoas que gostam de romantizar as coisas e por vezes dizem que é para esquecer os problemas. Realmente, esta questão, a mana Idalberta deixa uma questão que depois vamos falar. O padre Inácio Savita está em Roma. Olá, senhor padre, boa noite, obrigado. A mana Brenda Evangelista diz que o álcool dentro do lar é desastroso. O Alceu diz que o programa está bom demais, diz que o pastor aperta nas perguntas. Você também pode fazer a sua questão aqui, por favor. Vamos aqui ainda antes de ir para essa questão do Josivaldo, responder essa questão da mana Idalberta. A pastora Rodé pode juntar aos seus argumentos a essa questão. A mana Idalberta diz: no nosso contexto tem sido habitual a igreja ouvir relatos de casamentos desfeitos por conta da bebida alcoólica. Para além das orientações por via do culto, que outra intervenção direta a igreja tem tido nestes casamentos que são desfeitos por conta do uso do álcool? Reverenda Rodé pode responder essa questão.
Ok, eu antes de ir diretamente a esta questão, gostaria de fazer um comentário que o reverendo Doido disse-o e muito bem. Cuidado com os escândalos. Eu gostaria de fazer uma citação direta da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 13, está escrito: se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Se a pessoa que fez esta pergunta, vamos supor, vem à minha casa, encontre na mesa ou sobre a mesa um copo com vinho da minha casa, o que é que vai pensar? Não vai ficar escandalizado? Com certeza vai. Nós não devemos viver para nós mesmos. Além de vivermos para nós, devemos viver também para os outros. Pensar naquilo que os outros vão fazer. Caso contrário, nós estaremos então a colocar as pessoas em confusão e também a criar escândalo. Alô? Sim, estamos a ouvi-la perfeitamente. Estamos a ouvir perfeitamente. Ok. Então, eu gostaria agora sim de ir para a questão que foi colocada. A igreja, obviamente, tem feito muito trabalho na questão de ajudar aqueles que têm problemas com o álcool. Uma das coisas de forma direta é a prevenção, porque mais vale prevenir que remediar. E dentro da prevenção, nós estamos a falar do ensino das Sagradas Escrituras repetidas vezes, como a iniciativa do reverendo Lúcio, que está a fazer agora. As pessoas estão a acompanhar. É uma forma que a igreja tem de poder ajudar aquelas famílias. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não compreendem que o alcoolismo é um problema. É uma doença. Porque quando nós dizemos o alcoolismo é uma doença, a pessoa alcoólatra necessita de um tratamento. Para que pudéssemos dar uma resposta coesa, nós não podemos ser generalistas. Cada facto é um facto. Cada problema é resolvido em função do contexto que a família ou o casal estiver a viver. Vamos supor que alguém conviva com alguém que consuma bebida alcoólica e, posteriormente, torna-se agressivo com sua família. Pronto, este é um problema à parte. Né? Diferente, por exemplo, daquele que consome, depois faz confusão na rua, também é um problema à parte. Tudo é problema, mas devem ser resolvidos em função do contexto. A igreja trabalha não no sentido generalizado, mas no sentido contextual. Cada família obviamente recebe conselhos a partir de pessoas indicadas, idôneas, conhecedoras da matéria e obviamente são guiadas por intermédio das Sagradas Escrituras. E eu faço a citação da primeira carta que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensino, para repreensão, para correção. Então, parte-se do princípio de ensino, para depois repreender. E se ainda assim haver algumas coisas, é necessário mesmo outras tomadas de decisões de tal forma que as famílias então não entrem em falência. E eu volto a tocar num ponto que o reverendo Lúcio colocou já no princípio. O álcool destrói muitas famílias. Seria bom, e eu gostaria que as pessoas que estejam a nos acompanhar pudessem tomar nota. Isso não é brincadeira. E o reverendo Lúcio Doido disse alguma coisa. Nunca devemos defender alguma coisa que é para o nosso prejuízo. Eu não sei por que as pessoas se agarram tanto na questão do álcool é pecado, eu vou fazer, a igreja condena. Não é a igreja que condena, é uma questão moral, porque o álcool é uma droga. E para que seja evitada esta droga, um dos elementos fundamentais é não provar. Não coloque um golo na boca. Porque basta uma vez de prova, outro dia uma vez, depois uma vez, depois vem, não, é questão social, eu bebo socialmente, depois vai começar aí a desenvolver outras doenças. Porque quando o alcoolismo começa a apresentar sintomas físicos, então a doença já está no fim. Este indivíduo precisa de ajuda urgente. E é necessário que o alcoólatra não seja escondido em casa. É buscar conselhos, é buscar orações, além de orações, é buscar por ajudas, para que esta pessoa seja ajudada e desintoxicada, né?
E porque aqui no Pensar Claro é também uma interação constante. Eu volto aqui às pessoas que escrevem sempre. O Edson Shaw diz que gostaria que o pastor Doido esclarecesse melhor o texto que acabou de ler. Quer bebais, quer comais, fazei tudo para a glória de Deus. Deixou-me com dúvidas. E porque aqui no Pensar Claro temos que efetivamente tirar as dúvidas. Reverendo Doido quer fazer isso em um minuto, voltar a explicar um pouco este texto que citou? Olha, este texto é daqueles textos que no Novo Testamento só podia mesmo estar na carta aos Coríntios. O irmão Edson sabe, esse texto não caberia em nenhuma outra carta no Novo Testamento. Só podia estar aí aos Coríntios. Exatamente. A cidade de Corinto era uma cidade prostituída a todos os níveis. Havia prostituição no conhecimento e também havia prostituição corpórea. Não é sem causa que Sócrates, quando quisesse ofender uma mulher, faça a expressão, ofendê-la moralmente, Sócrates chamava esta mulher de sua corintiana. Quando Sócrates dissesse sua corintiana, imaginemos todo tipo de ofensa das mais gravosas. E então, os membros da igreja de Corinto estavam a tentar encontrar um meio termo entre ser cristão e permanecer nos rudimentos do mundo grego, na prostituição, no consumo do álcool e outras formas vãs de viver. É também aos Coríntios que Paulo disse que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E por que eu disse que este texto só podia caber corretamente na carta aos Coríntios? Porque depois Paulo chegou a uma altura que eu consigo ver que, de tanto falar, Paulo teve que dizer para meus irmãos, é assim, se você acha que o que estás a beber, o que estás a comer, está a agradar a Deus, então continua. Mas se o que você está a comer, está a beber, a dança que você está a fazer, a roupa que você vestiu, não é da glória de Deus, por favor, abandone. Portanto, eu acho que aqui Paulo, de forma muito, muito estratégica e também muito lógica, conseguiu defender. Então, para ajudar o irmão Edson Shaw de forma simples, este texto responde a muitas perguntas. Já alguém uma vez perguntou-me, pastor, assistir novela é pecado? Assistir filme é pecado? Assistir isso, aquilo lá é pecado? Fazer isso, aquilo lá é pecado? Não, meus irmãos. Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer coisa, por favor, procuremos colocar em primeiro lugar a manutenção da glória de Deus. Porque nós fomos feitos, leiam por favor a carta aos Efésios, o nosso propósito, né, a razão de estarmos vivos é a manutenção da glória de Deus. Nós estamos vivos para que Deus seja conhecido na terra a todos os níveis. E, portanto, o meu andar, o meu falar deve ser necessariamente para esta manutenção da glória. E temos que ver aqui o prazer e o privilégio, porque Deus entrega a responsabilidade da sua glória ser manifesta a vasos de barro como nós. Vejam aqui a beleza. Quer dizer, a minha forma de comer, a minha forma de falar, pode ser um instrumento da manifestação da glória de Deus. Isso deve ser visto como um privilégio, como uma honra, como algo de estimado privilégio. Portanto, é nesta dimensão que deve ser entendido este texto. E quando os coríntios leram este texto, de certeza que os que bebiam deixaram de beber, os que fornicavam, porque havia muita fornicação em Corinto, deixaram de fornicar, os que adulteravam, deixaram de adulterar, porque eles deram conta que o adultério não magnifica a glória de Deus. Muito bem, reverendo Doido, está assim respondida essa questão do Edson. É um prazer enorme ter-vos aqui e saudar também a mana Chitula. Boa noite, pastores da nossa amada IECA. Boa noite, mana. Pastor Andrade também está aqui ligado. Olá, pastor, boa noite. O Luiz também diz que está a ser um privilégio estando a acompanhar. O irmão Nelson diz que está ligado. A Elsa, boa noite, Elsa, diz que o álcool destrói mesmo o lar. Concordar aqui com o que está sendo dito. José Tavares, sobre o assunto beber é pecado. Obrigado pela resposta, pastora. A Elsa volta a dizer que o álcool também é um problema social, certamente. A Lia Chioca Manalia volta a dizer que existem cristãos que usam a palavra de Deus para justificar tal atitude. Isso não se percebe. A Mana Idelberta diz, muito obrigado, senhora pastora.
É mesmo a pastora que eu me vou dirigir, pastora. Como tem lidado, ou seja, como uma mulher pode lidar com o esposo que é alcoólatra? Como é que uma mulher pode conseguir talvez gerir essa situação? O marido bebe todos os dias. Como é que essa mulher pode encarar esse grande desafio? Já que é mulher. Olha, também, já esta que é mulher, por pergunta. favor. É. Não, mas tem um parênteses aí, já que é mulher, mais diferencia aí no convívio. Não, é mulher Pronto. e, portanto, vamos lá responder um pouco. E sei que tem ouvido muitos relatos de mulheres Sim, que sim, vivem sim, nesta condição. Realmente. É uma situação não fácil. Não fácil porque, prontos, a pessoa... Quando o marido consome bebida alcoólica, primeiro gera pobreza à família. O bolso fica rasgado. Porque basta ter 500 kwanzas no bolso, ele vai dizer esse dinheiro é pouco demais, passa o erro aí, é pouco para comprar uma cervejita, isso não vai ajudar ninguém, então vai comprar uma cervejita. Então, esse marido causa pobreza, desgraça na família. O marido que consome bebida alcoólica não cuida de sua família. E as escrituras são claras em dizer que o primeiro ministério é na família. Quando o marido é alcoólatra, ele está doente, ele precisa de ajuda. Ele não tem a capacidade de cuidar da família. Porque no primeiro momento, ele domina o álcool, conforme dissemos a princípio, ele bebe socialmente, vai bebendo, vai dominando isto, mas depois ele passa a ser dominado pelo álcool, ele perde a potência sexual. Há muitos homens que infelizmente já não funcionam bem aí, por causa do álcool, destruiu completamente a família. E na potência sexual existe a masculinidade. E como é que a mulher pode lidar com essa situação? Por exemplo, a questão da impotência sexual causada pelo álcool, o dinheiro quase que em casa não para. A mulher, como é que pode lidar com essa situação difícil? É, primeiramente, pedir ajuda. Pedir ajuda de Deus e pedir ajuda das pessoas idôneas. Quando eu falo de Deus, eu refiro-me na questão de que a mulher deve ser uma mulher de fé, porque a mulher, em todos os sentidos, é que assegura a relação. A mulher, quando tem fé, ora pela sua família e pelo seu marido, provavelmente esta pessoa pode mudar. Ensinando, as escrituras sagradas são claras quando nos dizem que o ensino feito com amor, ele pode acalmar o coração do seu marido, falar com amor, instruir com amor, mas não basta só, é necessário também pedir ajuda de outras pessoas que possam intervir neste processo, porque nós temos o alcoolismo como uma doença, que nós, conforme eu disse, não só o psicológico, o espiritual, mas também o físico. Então é preciso uma intervenção de uma equipa multidisciplinar que trabalha na área espiritual, na área física, nos danos que vai causar fisicamente e na área psicológica. Mas eu quero aqui chamar uma atenção de que quando a pessoa é alcoólatra, a melhor ajuda vem dele mesmo. Quando ele diz que quero, ele vai continuar, mas se ele tomar a decisão de que eu não quero mais, eu preciso mudar. E às vezes a mulher precisa colocar o pé no chão e pedir o homem para decidir, ou você fica com o teu álcool ou ficas com a tua família. Então é preciso orar, é preciso conversar, não deixar de conversar, é preciso buscar a ajuda de pessoas idôneas, se possível envolver mesmo psicólogos, né? Envolver pastores, padres ou bispos, pessoas que possam ajudar, envolver outras pessoas que dominam este assunto, de tal forma, então, que possa salvaguardar o seu casamento. Exato. Muito obrigado por essa sábia resposta. Reverendo Doido, eu quero aqui inverter só o gênero. Como um homem pode lidar com uma mulher que é alcoólatra? Parece que chega a ser mais fácil.
Exatamente. Bom, é importante que se diga que, biblicamente, a razão álcool não entra na lista dos motivos para a separação. Esta é a primeira nuance que deve ser feita. E já agora, agora pode nos falar aí dos motivos que podem levar à separação, embora não estejamos nesse tempo, rapidamente? Claro, são conhecidos, portanto, o adultério, não é? O adultério e a morte. Não é? Então, o indivíduo, porque já foi um tema aqui abordado há 3 semanas, então o pastor claramente concorda com esses 2 motivos e que a pessoa pode voltar a se casar, não? Não. Paulo diz que não deve voltar a casar-se, porque se casar comete outra vez adultério. Quer dizer, a visão de Paulo é: se você não conseguiu ficar com uma mulher, o que significa que nunca acabaste de conseguir ficar com nenhuma mulher mais. Então fica assim até morrer. Então vamos voltar aí à bebida. Um homem cuja mulher consome álcool, como lidar com essa situação? A Bíblia diz que o homem descrente é santificado pela mulher crente. E a mulher descrente é santificada pelo homem descrente. Pelo homem crente. Desde o momento que um homem cristão casa-se com uma mulher que consome álcool, ele deve olhar para esta situação, em primeira instância, como um ministério que Deus lhe cedeu para o exercício do evangelismo. Deus escolhe pessoas, não é, a dedo, para exercerem situações extraordinárias. Jó disse: não desprezes o castigo do Todo-Poderoso. Bem-aventurado o homem a quem Deus castiga, porque ele mesmo, Deus, faz a ferida e ele mesmo liga. Não pode ser, portanto, a ideia de separar e abandonar uma mulher que bebe não pode ser a primeira ideia que o homem deve ter. O homem deve usar todas as forças à sua disposição para ultrapassar a situação. Encará-la primeiro numa perspectiva de um conflito espiritual, de uma guerra espiritual, e depois também como um conflito sociopsicológico, digamos assim. E aqui é onde entra o papel da igreja. A igreja entra como conselheira, mas a igreja também tem que ter parceria com instituições de reabilitação das pessoas. A igreja, por exemplo, podia ter centros de reabilitação das pessoas, porque o inimigo álcool não se vence da noite para o dia, é um inimigo tenebroso, é um inimigo duro, é um inimigo que não se vence no discurso, requer a ação agressiva e efusiva do Espírito Santo no coração da pessoa, porque o álcool domina, possui a plenitude da pessoa. Não é um inimigo que se vença assim, esportivamente. É um inimigo que não cede fácil o espaço. Eu mesmo que falo, sou filho de um pai que consome álcool desde que eu lhe conheço. Okay? Desde que eu conheço o meu pai, eu tenho agora aproximadamente 31 anos, mas até hoje o meu pai consome. Mas não faltam conselhos. Portanto, é um inimigo que não bate de retirada com alguma facilidade, por isso que requer muita fé, muita entrega, muita vontade de buscar a Deus, e o marido não deve, em circunstância nenhuma, optar por abandonar a sua esposa por conta da bebida alcoólica. Pastores, por favor, respondam só essa questão da Mana Edelberta. Ela diz: quando a mulher que casou com um homem que consome álcool já buscou a Deus, já falou com pastores, já procurou um psicólogo, e ainda assim deve permanecer neste casamento sacrificante? Isso é uma questão muito pontual. Pastores podem responder. Eu não dirijo a ninguém, mas quem puder, vamos avançar. Esta pergunta deve ser respondida na pastoral da igreja local, porque é aquilo que disse a pastora. Existem situações que são do contexto e que não caibem numa resposta abrangente ou, se quisermos, generalizada. Por quê? Porque a igreja, de certeza, depois de um acompanhamento permanente que faz, a igreja poderá concluir que não é seguro, por exemplo, que a irmã esteja ali sob pena de correr risco de perder a sua vida. E a igreja é a favor da vida. Nós não vamos obrigar as pessoas a ficarem no casamento, porque só a morte é que tem que separar, quando todos os dias há espancamento, há maltratos, há outras coisas mais. A igreja, nestes casos, irá ponderar a possibilidade de um afastamento deste casamento para protelar a vida das crianças, a vida da esposa, e etc, e etc. Mas é importante que se diga que o ideal seria a mulher, o ideal
seria permanecer no casamento e participar da transformação deste marido. Como eu disse, não é um preço fácil de se pagar. Isso é como ter uma mulher, é como ter um marido que sofra de cancro, por exemplo, uma doença que leva anos. É como ter uma mãe que sofre de trombose já há 35, 40 anos. E Deus não dá este ministério a quaisquer pessoas. Deus seja louvado. Paulo diz que nós não somos tentados acima das nossas forças. As pessoas que passam por essa provação, Deus lhes dá o escape para suportar isso. Não é fácil ter um marido num casamento há 20 anos e o marido alcoólatra. Não é para toda a gente. Deus sabe quem são as pessoas que têm essa estrutura para suportar tamanho desafio. Olha, eu estou a ficar sem carga por alguma razão. Esses telefones de agora começam bem, mas depois acabam com situações... vai conectando aí É só conectar ao carregador e que nós estaremos aqui certamente. E enquanto isso, a reverenda Rodé vai certamente também dar aí alguns inputs nesta questão aí, deixada pela Maninha. Eu concordo plenamente com o que o pastor Doido acabou de dizer. Quer dizer, primeiro, essa é uma questão de ser tratada num contexto. É necessário ser abordada a família depois de procurar pastores, psicólogos e outros para poderem ajudar. Mesmo assim, insiste com o mesmo problema, é necessário estudar o caso. Para este caso, qual é o caminho viável a ser seguido? Porque se nós dizermos ou respondermos num sentido geral, nós estaremos a errar e não vamos nos arriscar a fazer isto. Porém, o reverendo Doido disse, e muito bem, de que não existe na Bíblia nenhum respaldo bíblico que fala acerca da separação no caso de alcoolismo. Não existe. E quando o apóstolo Paulo diz o amor tudo suporta, muitos estão a vir aí com uma teologia moderna de que suporta a pobreza. Não é isto, suporta tudo. Suporta tudo. E estes problemas que existem no casamento é necessário serem abordados num sentido muito particular. E eu quero aqui chamar a atenção em um aspecto, reverendo Lúcio. É no sentido de, muitas vezes, no namoro, as pessoas já descobrem ou já sabem que esta pessoa consome bebida alcoólica. Ok? E aceitam a pessoa assim como é, carregam ela para o casamento e querem mudá-la no casamento. Isto não é possível. Existem aqueles namoros que a pessoa já consome bebida alcoólica, então você se casa com esta pessoa é porque aceitou ele assim como é. E para a sua transformação, você deve participar da transformação. Mas nunca vamos esperar que é no casamento em que as pessoas vão mudando, de jeito nenhum. O casamento, eu volto a dizer, eu já tenho dito isso quase que muitas vezes, não transforma ninguém. Então é necessário prestar atenção desde as bases. É necessário prestar atenção aos sinais, porque provavelmente Deus mostra sempre algum elemento para ser seguido. Já durante o namoro, e as pessoas insistem em carregar isso até o casamento e querem lutar no casamento. Isto não é possível. Agora, para aqueles que adquiriram durante o casamento, ali é outro contexto que deve ser estudado em função do contexto atual em que a família está a passar ou a viver. Muito bem, esse ponto foi de facto muito importante porque nós precisamos também saber efetivamente os sinais. E claro que muitas pessoas têm a tendência de querer levar, dizer que o fulano ou a fulana vai mudar, mas numa altura em que quem tem a capacidade e o poder de mudar as pessoas é simplesmente Deus. O máximo que podemos fazer é dar a nossa ajuda dentro da nossa limitação. E a pastora foi muito feliz ao dizer efetivamente este lado aí sobre o namoro, é importante. Então, você que é jovem, preste muito bem atenção, porque esse é um assunto muito sério e que pode comprometer o resto da sua vida. O Josivaldo diz, pastor Lúcio, pergunta também ao pastor Francisco Doido, que volta daqui a nada, como fica o caso daqueles irmãos dirigentes que consomem bebidas alcoólicas. Nós já temos o pastor Doido aqui de volta. Vamos só esperar que a câmera do pastor Doido esteja ligada para tanto ajudar essa questão. O reverendo Doido já está aqui conosco. Reverendo, tem aqui uma questão. Reverendo Doido? Sim, estou em linha. A sua câmera está a processar, vamos esperar um pouquinho mais.
Enquanto isso, a pastora pode debitar também aqui algumas ideias. Como é que fica aqueles casos que conhecemos alguns dirigentes da igreja que consomem álcool e não são penalizados? E as pessoas conhecem que, de facto, esses consomem álcool. Como é que fica? Oh. Olha, esta pergunta é realmente muito séria e deve ser vista também com muita seriedade. E, infelizmente, nós vivemos num contexto, quer dizer, um cristianismo de muito fingimento. Às vezes nós fingimos alguma coisa que nós não somos na igreja, mas fora dela nós realmente cometemos outras coisas. Quando nós colocamos um membro normal, sob disciplina, nós todos somos membros, independentemente da categoria que cada um ostenta dentro da igreja. Se nós sabemos que um dirigente, por exemplo, consome bebida alcoólica, este também deve merecer a mesma pena que qualquer um outro membro, porque este não deixa de ser membro. Agora, eu devo aqui abrir um parênteses de que o que nós devemos aprender é que a igreja não age em função do ouvir dizer. Porque às vezes as pessoas querem que a igreja vai agir porque ouviu dizer que o fulano consome bebida alcoólica. Não pode. É preciso ter bases. Quem diz que bebe está ali, foi apanhado em flagrante, tem testemunhas, são estas. Em função disto, então, a igreja a igreja tem sido, sim. Ainda que há algumas exceções, que provavelmente os casos são especiais não no sentido de que não trata o assunto da mesma maneira, mas é no sentido de que muitas vezes alguns casos não são conhecidos ou então não têm testemunhas suficientes para poderem falar acerca do mesmo assunto. Mas a resposta é uma só. Como membro na Igreja de Cristo, apesar de nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, instituir líderes e outros para poderem, então, serem os ministros dentro da sua igreja visível, ainda assim, a pena deve ser para todos. Não pode haver a questão de que uns cumprem, outros mandam, não. Como membros, todos nós merecemos as mesmas penas. Então, devemos ser punidos da mesma maneira. Exatamente. Aqui dizer ao Josivaldo que Deus nos trata de forma equitativa, que é a equidade de Deus. E, portanto, precisamos observar isso que a pastora disse aqui, e muito bem. A Mana Chitula, ela traz aqui o texto de 1 Timóteo 5:23, onde Paulo fala a Timóteo, olha, beba um pouco de vinho, não beba mais só água. Beba um pouco de vinho. E diz que a maior parte dos que consomem álcool refugiam-se neste capítulo. A este texto. O que a pastora tem a dizer acerca disso aí? Olha, este texto que o apóstolo Paulo traz, da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 23, é num contexto medicinal e especial. Não vamos trazer isso para o nosso contexto. Eu não sei, talvez as pessoas que estejam ali a ouvir-me já ouviram um médico a dizer vai tomar X colheres de vinho, ou de cerveja, ou de uísque, não sei. Mas se haver, num contexto medicinal. Deixa-me aqui, pastora, parar mesmo e para ler essa mensagem que está ligada exatamente a esse aspecto. Vamos fazer só um corte. Desculpa lá por fechar um pouco aqui a nossa imagem, mas é para ler, para que todos nós tenhamos contato com esta mensagem do o padre Inácio Savita, a quem eu quero também dar aqui um forte abraço, está em Roma. Diz: boa noite, reverenda e reverendos, e muitos parabéns pela abordagem da temática do álcool no casamento. Na verdade, é boa referência que se faz à Sagrada Escritura, pois nela encontramos passagens que reprovam, por um lado, mas também passagens que aprovam o uso do álcool. Creio que se deva ter em conta a interpretação contextual de cada passagem, o que não justifica o uso ou o abuso do álcool. Na minha experiência de pastor, pude encontrar cristãos que não bebiam, mas os médicos os aconselharam.
Então, reverenda, pode também ajudar aqui quanto a essa questão deixada pela mana Isabel. Sim, é um contributo muito rico que o pastor trouxe. Eu quero aqui dizer que realmente... Padre é pastor. É o padre, não é? Pronto. O padre é pastor, exatamente. É mesmo. O contexto deve ser realmente estudado em função do contexto. Mas eu quero aqui dizer alguma coisa. Se realmente é num contexto medicinal, então ninguém pode dizer que não. Se é num contexto medicinal, assim como o apóstolo Paulo aqui nesta palavra emprega esse contexto medicinal, e o médico diz assim, vai tomar 2 colheres, e você em casa vai tomar 2 colheres, mas que em muitos contextos isso não se aplica, porque os nossos irmãos lhes mandam beber 1 colher, 2 colheres, vão beber 5 grátis. Aumentam e depois vão desenvolver para... Então é para se matar, não é? Porque o mesmo Paulo que diz que beba aí, deixa de beber um pouquinho d'água, agora beba vinho. É o apóstolo Paulo que nós fizemos referência em Efésios capítulo 5, versículo 18, que ele mesmo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque a pessoa que consome bebida alcoólica, obviamente, não tem noção das coisas espirituais. Às vezes consome apenas para a sua autossatisfação. Ele quer porque sente-se bem. E o problema é que nós não podemos viver para nos sentirmos bem. O reverendo Doido disse muito bem, nós não somos da terra, a nossa satisfação não deve ser terrena e divina. No sentido de que, se o médico me disse que eu devo tomar, passa ao pleonasmo, devo tomar 2 colheres de vinho, é vinho que você vai tomar e 2 colheres. É medicinal. E ninguém pode ir contra isto. Mas, se estiveres a tomar sem fé, meu irmão, tudo o que se faz sem fé é pecado. Então, não faça. Não tome. Reverendo Doido, estamos aqui a falar, trouxemos aqui o texto de 1 Timóteo 5:23. Paulo diz a Timóteo, não beba um pouco de vinho. Muitos usam este texto bíblico como um subterfúgio, como refúgio para, portanto, argumentarem o seu uso do álcool. Será está... É uma inocência das mais graves, porque em hermenêutica e em exegese do estudo criterioso da Bíblia, não é possível achar que Paulo está a dar ali a liberdade para que todos usem de consumo de bebida alcoólica. Não há ali qualquer possibilidade de ser isto uma orientação geral. Deixa-me dizer uma coisa. Timóteo era, naquela altura que Paulo escreveu a carta a Timóteo, e Timóteo estava em Éfeso, era o pastor de Éfeso. Um jovem, deixado ali praticamente sozinho para pastorear uma igreja difícil. O estimado irmão que fez a questão, eu lhe convido a ler um pouco sobre a cidade de Éfeso, e ele poderá encontrar que em Éfeso havia o templo da deusa Diana, e havia em Éfeso grande abuso das coisas da carne. E Paulo, olhando para os grandes desafios da pregação que Timóteo tinha, Timóteo começou a adoecer por conta do exacerbado serviço pastoral. Todo mundo sabe, a pastora falou do oinos no início da sua abordagem. O vinho, portanto, o líquido extraído da uva, está cientificamente provado que tem dimensões medicinais. Isto está claro. Ninguém deve duvidar disso. Isto é tão antigo quanto o próprio homem. Reparem que quando havia ferimentos, também se colocavam vinho nas feridas para queimar. O mesmo trabalho que o álcool faz hoje conosco, nessa questão do coronavírus, não é? Estamos sempre a limpar as mãos com álcool. Ora bem, mas ali não há uma recomendação para todos. É para Timóteo e ponto final. Não é possível. Porque, repare, Paulo não podia se contradizer. Se ele, aos Efésios, aos membros da igreja, disse, não vos embriagueis com vinho, ao pastor da mesma igreja está a dizer, beba um pouco de vinho, Paulo não pode se contradizer. Portanto, é preciso estudar criteriosamente a Bíblia. A Bíblia não é como eu vou dizer, não é uma bola de cristal. Aí está tudo bem sincronizado. Paulo não está dando aso ao uso de bebidas alcoólicas. Outro elemento que eu queria parar aqui, irmão reverendo, há aqui um elemento importante que nós temos que aconselhar os nossos jovens. As nossas jovens, os nossos jovens que estão a namorar, pensam se casar,
se já está a namorar com um namorado que bebe socialmente, é ali onde devia começar a fazer os cortes. Exatamente. Para não darem trabalhos pastorais. Olha aí, curioso. Ela está a namorar com um jovem. Eu sou de Luanda. Ela está a namorar com um jovem que passa todas as sextas-feiras no Miami Beach, em Luanda. Ela é do grupo coral. A Bíblia é clara, não vos ponhais em julgo desigual. Julgo desigual. Não é? Depois não venhamos a chorar pelo leite derramado. Tu estás a namorar com uma jovem que bebe, por mais amor que tenhas para ela, já estás a antever o sofrimento. Sim. Sim, o sofrimento te será uma herança. É verdade. E eu até na brincadeira costumo dizer que Deus é tão bom que quando nos torna cristãos, Ele também arranja mulheres belas cristãs para serem nossas esposas. Nós até não precisamos das irmãs, das filhas de Satanás para serem nossas esposas, porque dentro da própria cristandade temos irmãs terrivelmente belas para serem nossas esposas. E, portanto, não há desculpas. Na igreja nós encontramos tudo. Exatamente. É isso que deve ser dito. Exatamente. Deve ser dito, com certeza. Estamos quase a terminar, mas deixa-me aqui saudar o mano Daniel Sacoco, que está ligado a partir da página Arautos da Fé. Diz que o nosso Deus seja louvado. O reverendo Pedro Francio Calufeli, a partir de Benguela, diz que o que mais me admira é ver um cristão dizer que um pouco de vinho não faz mal. Ele ainda volta a dizer que o álcool é o próprio Satanás em forma líquida. O Amaro Brito também diz que está a aprender muito. O mano Daniel diz que ilustres pastores. O caso do álcool na nossa igreja é um caso muito sério. E algumas vezes muitos dos nossos líderes sabem que o irmão bebe, mas não são penalizados. Exatamente. É isso que ele coloca. E, portanto, deixa-me aqui ler rapidamente a questão da Mana Esmeralda Direito, diz o seguinte, a Mana Esmeralda Direito: boa noite, prezados pastores e estimada pastora. O álcool é, por excelência, um anestésico destrutivo que fantasia o inexistente e estagna a realidade. Por isso, defendo ser necessário que se aposte na prevenção. Se fale abertamente na família e igreja sobre suas nefastas consequências. Para as drogas, não aposte nunca em aprender por experiência própria, porque o caminho para a saída pode nunca estar no labirinto que é tal mal. Volto a dizer também o seguinte, a Mana Esmeralda: muitas vezes a igreja tem provas sobre a conduta de um dirigente alcoólatra, ou mesmo que tenha incorrido em conduta incorreta, mas não toma alguma posição corretiva. Aqui escreve já um bundo, pronto, e aqui posso ter alguma dificuldade em ler, né? Mas deixa-me ler aqui. Vai cessa, vai lembacala a caça. Vai lembacala a caça. Falo porque já vi muitos casos desses. Enfim, assim, muitas vezes duas medidas para um único peso na igreja. É um dos vários aspectos a corrigir. Gratos pela produtiva conversa, pastores e pastora Rodé Mário. É um prazer ouvi-los, disse assim a Mana Esmeralda. Muito obrigado, Mana Esmeralda. Pastora Rodé Mário e o pastor Doido. Existem religiões que aceitam o consumo de álcool, inclusive datas em que eles se festejam, mesmo com álcool na igreja. O que tem a dizer sobre isso? Aqui também gostaria de perguntar, porque são as duas últimas, tem uma última. Aí a questão, por exemplo, do uso do álcool no pedido, nos casamentos, tem sido recorrente na nossa, até no seio dos cristãos. O que é que tem a dizer sobre isso? A pastora Rodé Mário está muito calada. Vamos embora. Tá bem, eu vou começar. Primeiro eu gostaria de agradecer pela intervenção da Mana Esmeralda, que traz aqui um contexto muito profundo e real.
E realmente o álcool tem sido um problema muito grande a nível das nossas igrejas. Eu não estou a falar da igreja na qual sou membro, é quase que um contexto geral. Então, é necessário que realmente trabalhemos no sentido de, ao invés de remediar, prevenir, ensinando, falando sem tabus acerca das consequências que realmente o álcool pode causar na vida, não só do indivíduo, porque quando a pessoa consome bebida alcoólica, não só destrói a si, mas também destrói a própria família. Então, não é um prejuízo único, é um prejuízo coletivo e também patriótico, né? Porque obviamente, o país não precisa de gente que consome bebida alcoólica que depois possa destruir aquilo que é o próprio futuro. Então, voltando àquela questão que nos colocaram, nós dissemos que é preciso ser estudado num sentido contextual. A igreja, não sei se é igreja ou seita ou qualquer coisa, que aprova o consumo de bebida alcoólica, é um caso à parte, que provavelmente tem os seus elementos na qual eles defendem, que fazem com que eles possam optar por isso. Por exemplo, há religiões que aprovam o suicídio, né? Suicídio ou homicídio, aprovam isto, mas nós não aprovamos isto. Então é preciso não trabalharmos no sentido de buscarmos contextos. E também nós precisamos ter muito cuidado no processo de aculturação. Nós temos a tendência de buscar culturas de fora para inculcarmos no nosso contexto. Isso é grave. Nós não podemos fazer isso. Porque o contexto de um espaço, de uma religião, de um país, não é o mesmo contexto que o nosso. Uma teologia pode ser útil no Brasil, mas em Angola não é contextual. E muitos embebedam-se de tanta coisa de fora para depois colocarem, obrigarem as pessoas a aceitarem aquilo que os outros fazem. Né? Então é necessário termos este cuidado. A igreja que aprova é um contexto, deixe que esses trabalhem dentro do seu contexto. Nós aprovamos aquilo que as escrituras sagradas nos dizem, porque ela é que nós seguimos como nossa única regra de fé e prática e prontos. As escrituras sagradas falam muitas vezes do álcool, reprovando o consumo do álcool. E as exceções que existem ali de alguns textos que falam acerca disto são mesmo exceções. E as exceções não podem fazer uma regra, de jeito nenhum. As exceções não podem fazer uma muito regra. Muito bem. E porque já estamos mesmo quase a terminar. Exato, vamos embora, reverendo. Existem níveis, aqui para tentar responder a Imá direito, existem níveis de aplicabilidade da punição dentro da igreja. Um pastor, uma igreja que se preze, bíblica, não pode tolerar o álcool no meio dos diáconos, no meio dos catequistas, diretores de sociedades e pessoas que receberam o timão para realizar uma tarefa específica dentro da igreja. Não pode haver clemência. Deve haver compreensão, mas não podemos ser tolerantes. Porque a correção para aqueles que são da palavra de Deus deve ser uma correção objetiva e direta. Agora, quando o álcool está envolvido com pessoas da fé, portanto, membros, a abordagem não pode ser tão agressiva quanto na dimensão de um dirigente. Ali a pastoral é diferente. Porque estamos em presença de uma ovelha fraca, que carece de um pouco mais de atenção e de uma sensibilidade mais abrangente. Ali o pastor, o seu linguajar é diferente. A sua abordagem é mais pastoral e o seu discurso é mais envolvente e mais emocionante para chamar esta pessoa. Porque sabemos que estamos a nos lidar com um menino, com uma criança, com alguém que precisa de tomar o leite racional de Deus para que possa crescer. Agora, a igreja, em todas as suas dimensões, nunca pode ter medo, nem encontrar dificuldades para chamar um irmão, seja quem seja, para discipliná-lo em todas as dimensões, não importa quem seja, que cargo ocupe, que dimensão socioeconômica tenha, a igreja é uma entidade
que deve reservar e preservar a sua autoridade. Este irmão deve ser chamado, em primeira instância, pelo pastor da igreja, aconselhado, e se a sua permanência no álcool continuar a infectar a igreja, deve ser convidado a um tempo de disciplina para a sua correção. Isto a igreja deve continuar a fazer em todas as dimensões para que o manto e a beleza deste manto da igreja não fique imaculado. Porque quando a mancha vem da parte daqueles que receberam... O pastor doido, como é que tem... O pastor doido, como é que tem lidado com os casamentos lá na comunidade que dirige? Já mesmo para terminar, estamos quase. Como é que tem lidado com os casamentos pedidos e festas e não só em que faz-se muito uso do álcool? Eu faço o seguinte, desde o momento que os noivos trazem a preocupação do casamento, geralmente 4 meses antes, 6 meses antes, a primeira coisa que eu faço é ler para eles a Bíblia e depois o regulamento interno. E eu digo claramente que se haver bebida alcoólica no seu casamento, eu não vou celebrar. Ok? Eu não celebro o casamento. Eu já por pouco teria sido agredido várias vezes aqui na igreja, agredido fisicamente mesmo, por familiares que queriam insistentemente que houvesse bebida alcoólica no casamento e de forma teimosa quiseram fazer isso. Agrediram-me primeiro verbalmente, depois tentaram ser mais agressivos, mas não conseguiram nada. Porque eu dizia claramente que se vocês querem bebida no casamento, levem os vossos noivos e arranjem um outro pastor para celebrar. Este é o primeiro elemento. O segundo elemento é que é uma obrigação dar o convite ao pastor. Quer goste de mim, quer não, e isso também não vem ao caso, mas é uma obrigação dar-me o convite de casamento e eu vou para a festa de casamento e fico lá sentado justamente para fazer vincar a lei. E se ouvir-se que os noivos usaram bebida alcoólica no casamento, no domingo a seguir ao casamento são colocados publicamente sobre disciplina. É importante que isto se cumpra nessas dimensões. Reverendo Lúcio, eu gostaria também de tocar um bocadinho neste elemento. Em 30 segundos? Em 30 segundos? Em 30 segundos? Primeiro, essa questão deve ser uma questão de responsabilidade pessoal, de consciência e responsabilidade pessoal e espiritual, porque nós não vamos atrás das pessoas com chicote, como se elas fossem ovelhas, sempre a falar acerca da mesma coisa. E é grave porque muitas vezes as pessoas que tal fazem conhecem, não é ignorância, porque eles conhecem que isto é errado e ainda assim o fazem. Por isso é que nós vemos hoje muitos pedidos com um montão de bebidas alcoólicas e que muitas vezes as pessoas que pediram são exatamente dirigentes da igreja. Isto é uma responsabilidade pessoal. Então é necessário que as pessoas saibam que o cristianismo é vivido, não é apenas falado. Tudo aquilo que falam deve ser praticado. Porque quando apenas ensinamos aos outros e nós mesmos ficamos de fora, nós estamos a ser hipócritas e não podemos viver assim. É necessário que as pessoas aprendam que o consumo de bebida alcoólica é errado, com a presença do pastor ou sem ele, com a presença de membros da igreja ou sem eles, é necessário que cada um seja responsável por si mesmo. Enquanto isso, nós vamos ensinando, assim conforme disse o reverendo doido, nós vamos ensinando, às vezes ser duros mesmo é necessário, mas com as pessoas que não sabem, nós vamos ensinando, mas às vezes precisamos realmente tomar uma atitude pessoal. Eu sou membro da igreja, a minha responsabilidade é esta, eu tenho meus direitos e também tenho meus deveres. Os direitos, eles vão gozar, mas também temos nossos deveres e devemos obedecer. Muito bem, muito bem. A irmã Dorina diz que, infelizmente, o álcool está a destruir muitos casamentos dentro da igreja. A mana Brenda diz que o tema está a pipocar. Até o duro disto tudo, eu me esqueci. Eu nunca consegui entender é que as mesmas famílias que obrigam que a igreja aceite o álcool no casamento, um mês depois, é a mesma família que vem bater a porta do gabinete do pastor, que pastor, meu filho bebeu e bateu na esposa, pastor, converse com ele. Mas a família quer assim.
Está a ser difícil aqui gerir os meus convidados de hoje, porque são colegas e temos que deixá-los falar, e certamente. A Mana Edelberta diz que a sua Coca-Cola até já acabou, mas a temática, de acordo com o Adolfo, diz que a temática está a ser bem abordada. Deixa-me aqui, a Mana Lia, durante o tempo de disciplina, a igreja faz um acompanhamento para a correção. Sim, sim. A igreja tem que fazer esse acompanhamento, porque apesar do irmão estar sob disciplina, tem que acompanhá-lo, não é, como um membro caído, e tanto que precisa do nosso apoio, do nosso abraço, e principalmente do seu pastor. A Júlia diz que concorda plenamente com o pastor Doido, que não se pode tolerar o humano Célio a partir dos Estados Unidos. Boa noite para vocês, abraço forte ao reverendo Doido, saudações à reverenda Rodé e a ti, pastor Lúcio, um forte abraço. Vamos terminar agora, porque queremos mesmo terminar. O nosso tema é o álcool no casamento. O reverendo Doido, em 4 ou 5 palavras, o que é que o álcool traz no casamento? O que é que o álcool faz no casamento? O álcool traz a ausência de Deus no casamento. Muito bem. O álcool traz a ausência do espírito no casamento. O álcool traz a lágrima, o sofrimento, o desencanto, as lamúrias. O álcool traz uma ilusão. O álcool traz uma realidade irreal. O álcool traz um casamento penoso, doloroso. Traz manchas nos olhos. Traz lábios inflamados. Traz rosto empapuçado e traz a perca de esperança. Muito e, portanto, bem, em circunstância nenhuma, um cristão deva defender o álcool. Muito bem. Reverenda Rodé, estamos no pensar claro, as últimas palavras. O que é que o álcool traz no casamento? Capítulo 4, versículo 11. Este texto diz muito bem, o álcool desvia as pessoas do padrão moral. O álcool destrói famílias. O álcool faz com que as pessoas possam ser destruídas, não só num contexto individual, mas também no sentido, digo, destrói famílias, destrói a pessoa, destrói a igreja e, acima de tudo, faz com que a pessoa perca o reino de Deus, porque não entrarão nos céus os beberrões. Está escrito isto nas Sagradas Escrituras. Então, mais do que tudo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Muito obrigada. Reverendo Francisco Doido e Reverenda Rodé Mário. Vocês ganharam agora hoje o crachá de comentadores residentes aqui no Pensar Claro. Isso significa que nos próximos momentos vocês serão novamente convidados para trazerem aqui os vossos argumentos de razão. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite, Reverendo Doido. É um prazer. Reverendo Doido, muito obrigado. Eu peço a vocês que não saiam deste lugar, por favor, para as últimas considerações, não saiam mesmo. Também, assim que esteve ligado a esta live, nós queremos agradecer o carinho da vossa audiência. É sempre um prazer estar aqui convosco, todas as segundas-feiras, neste mesmo horário. Hoje extrapolamos um pouco o nosso horário normal por questões técnicas. Muito obrigado pelo vosso carinho. Partilhem esta live para que mais pessoas possam ver. Próxima segunda-feira, às 21 horas, vamos falar sobre a submissão versus emancipação feminina. O que é submissão e o que é emancipação? Então, na próxima segunda, terei aqui 2 convidados e teremos uma surpresa na próxima segunda-feira, às 21 horas. Obrigado por... Os meus convidados, peço a se manterem ali, vamos tomar o café habitual, depois, no nosso off, um momento, e assim terminamos esta edição do Pensar Claro. Então, você já sabe que o segredo de falar claro está no pensar claro. Um forte abraço e continuem a pensar claro, estamos juntos e Deus vos abençoe. Amém. Amém. Amém.